Queridos irmãos e irmãs, vamos celebrar nesse final de semana o segundo domingo do tempo do Advento do ano B. As leituras, vamos ouvi-las e refleti-las a partir do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 15, depois de 9 a 11, na primeira leitura. O salmo é o Salmo 84. A segunda leitura de 2 Pedro, capítulo 3, versículos de 8 a 14. E Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículo de 1 a 8. Ao comentar a primeira leitura da semana passada, falamos das desgraças que caiu sobre o povo de Israel. A cidade de Jerusalém havia sido totalmente destruída pelos soldados da Babilônia, e o povo de Israel tinha sido conduzido como escravo para a Babilônia. Quando o povo de Israel chegou ao cativeiro da Babilônia, tinha sido tudo muito difícil. Mas com o tempo foram se adaptando às novas condições de vida. E muitos israelitas conseguiram, mesmo no cativeiro, uma boa condição social. Depois de 40 anos de cativeiro, surge entre eles um profeta que começa a acompanhar os acontecimentos políticos e logo percebe que o reino babilônico estava perto de cair. Enquanto isso, percebe o crescimento rápido do reino da Pérsia, com o rei Ciro, que eram vizinhos da Babilônia. Então o profeta tenta despertar nos exilados a esperança de que a escravidão estava chegando ao fim e que o retorno para a pátria estava se aproximando. E começa a falar para o povo israelita para que eles pudessem entender por sinais esta realidade do eminente desmoronamento do reino dos babilônicos, porque não poderia falar abertamente para não se passar por um subversivo. Então, por sinais, ele procurava alertar o povo. Então, transmite a sua mensagem em uma linguagem que somente o povo de Israel poderia entender, e utiliza a imagem e os símbolos da libertação do povo escravo no Egito, dando a impressão que ele estava falando de acontecimentos passados, mas na verdade estava descrevendo a situação atual e a aproximação do novo êxodo. Mas, como havíamos dito, muitos estavam acostumados com aquela vida, pois se acostumaram a uma vida cinzenta, insossa, sem sentido, e o pior, que não percebem o risco de serem eliminados da história da salvação e das promessas feitas por Deus a Abraão e à sua descendência. Muitos cristãos, nos dias de hoje, se assemelham a estes exilados. São insensíveis aos sinais dos tempos. Estão em uma vida errada e a consciência nem pesa. Não percebem o apelo do Senhor através dos seus profetas. A leitura começa com uma mensagem de alegria que o Senhor pronuncia pelos lábios do profeta. Consolai-vos, consolai meu povo, animai Jerusalém.
Dizei bem alto que suas lidas estão terminando, porque recebeu da mão do Senhor pena dupla por todos os seus pecados. Ou seja, já tinham pagado a mais pelos pecados cometidos. Esta é a realidade do homem de hoje, quando se afasta de Deus, acaba por entrar em uma condição de escravidão, provocando a própria infelicidade e sempre paga muito caro pelos erros que cometeu, e somente Deus pode libertá-lo da situação desesperadora que se encontra. Na segunda parte da leitura, surge uma voz que grita: abri no deserto um caminho para o Senhor, todo vale será aterrado, toda montanha e colina serão abaixadas. O que significam estas imagens do deserto, dos vales, das montanhas? As palavras dos profetas também nos convidam para preparar a estrada através de qual poderemos encaminharmos rumo à liberdade. Somos escravos das nossas paixões, dos nossos egoísmos, das nossas invejas, dos nossos rancores. O Senhor vem para libertar-nos, mas nós precisamos preparar o caminho, porque no mundo há povos que fazem guerras uns com os outros, e no mesmo grupo pessoas que se odeiam, na mesma família que marido e mulher, ou vice-versa, não se conversam, não dialogam. Entre essas pessoas que vivem na discórdia, há montanhas que devem ser abaixadas, há vales que devem serem aterrados, há estradas que devem ser abertas entre pais e filhos, entre marido e mulher, entre parentes, entre vizinhos. Os que não fizerem assim nunca serão libertados, pois permanecerão escravos dos próprios sentimentos mesquinhos. E depois o profeta supõe que os exilados já estejam voltando para Jerusalém. Mas quem os conduzem não é um homem, como Moisés no deserto, mas o próprio Deus que vai à frente como um pastor que conduz as suas ovelhas. O Evangelho começa dizendo: princípio da boa nova de Jesus Cristo, Filho de Deus. Este anúncio parece, neste versículo, algo inútil. Porque se o Evangelho de hoje, como nós anunciamos no início dessa reflexão, é do Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículo de 1 a 8, não é difícil percebermos que está iniciando o Evangelho. Mas, na verdade, esta afirmação é importante porque Marcos quer dizer de um outro princípio. Porque a palavra Evangelho quer dizer boa nova. E boa nova era dada quando nascia uma nova pessoa. Era boa nova as mensagens enviadas pelos imperadores, porque despertavam esperança de paz, de uma vida nova, de alegria. Então, quando Marcos, no seu evangelho, diz princípio da Boa Nova, Marcos quer dizer que todas as mensagens que vieram anteriormente como Boa Nova, principalmente as dos imperadores, iludiram as pessoas. Os evangelhos, as boas novas dos imperadores,
traíram as expectativas e as esperanças neles depositadas. Agora, a proclamação do advento da Boa Nova de Jesus é verdadeiramente o início da Boa Nova. Está em condições de inundar de alegria e de felicidade os corações dos homens. Depois deste versículo inicial, o Evangelho vai falar da missão de João Batista. Em toda a Judéia, o povo estava em uma grande expectativa que o Messias que estava para chegar chegasse, viesse em seu advento, porque eles diziam que ele, ao chegar, iria mudar a situação social, iria tirar os ricos dos seus tronos, destruiria os maldosos, iria fazer felizes os pobres, acabaria com o mundo antigo e daria início a um mundo novo, a humanidade completamente nova. Mas se questionavam, por que este Salvador está demorando tanto tempo para voltar, para chegar? E se respondia, ele não vem por causa dos pecados de Israel. Então João Batista começa a pregar um batismo de conversão, para que as pessoas se arrependessem dos seus pecados e tirassem assim o entrave que impedia a chegada do Messias. Muitos lhe dão ouvidos de Jerusalém e dos povoados de toda a Judéia, partem e vão até o Rio Jordão para receber o batismo para a remissão dos pecados de João Batista. Os que vieram são as pessoas que queriam que alguma coisa mudasse e que estavam cansadas de viver em um mundo e numa sociedade de injustiça e de maldades. Podemos fazer a comparação com a realidade de mundo que vivemos hoje. Nós também nos deparamos frequentemente com situações que não podemos tolerar, como, por exemplo, a situação política e econômica do Brasil, e por isso esperamos uma mudança radical. Mas o que fazemos para favorecermos estas mudanças? Podemos, por acaso, exigir que os outros se convertam quando nós não queremos mudar nossos hábitos? Quando nós não estamos dispostos a renunciar aos nossos pequenos e grandes egoísmos? Podemos, por acaso, exigir que os ricos e os poderosos não oprimam os pobres e os fracos? Se da nossa parte, nas nossas casas e famílias, somos arrogantes e aproveitadores em relação às esposas, os filhos, os maridos, ou as relações entre pais e filhos, relações patrões e empregados, seja uma relação de opressão aos que são mais fracos? Enquanto não renunciarmos os nossos pecados, como exigia João Batista, não poderemos esperar a vinda do Salvador em nossa sociedade, em nossa família, em nossas próprias vidas. João Batista expressa muito bem o seu inconformismo com a sociedade pecadora, através do que falava, na forma que se vestia, no que comia. A forma que João Batista se vestia com pele de camelo e o cinto cingido nos rins, não se trata de informar que ele era um caipira, uma pessoa atrasada, mas que ele
não era uma pessoa que esbanjava dinheiro com roupas de grifes. Aliás, era assim que Elias se vestia e a maioria dos profetas, pois os profetas se vestiam com um couro não trabalhado e uma cinta de couro na cintura. Ele não se alimentava com os produtos cultivados no campo, mas mais de gafanhotos e mel silvestre. Esse detalhe também é significativo. A escolha de se alimentar daquilo que cresce no deserto indica a recusa daquilo que a sociedade corrupta oferece. Chama a todos para saírem dos seus vilarejos, das suas cidades, para segui-lo ao deserto, onde se encontra. E quer que os israelitas do seu tempo repitam a experiência de seus pais e caminhem pelo deserto formando um novo povo. Por isso, irmãos e irmãs, precisamos também rever nos dias de hoje o nosso estilo de vida e os princípios que regem as relações econômicas da sociedade atual, porque são princípios que dão origem às situações de injustiças e desigualdades escandalosas entre pobres e ricos. Nós também somos convidados por João Batista para recusarmos a dar a nossa adesão a um estilo de vida incompatível com o mundo novo, onde reina a paz, que é fruto da justiça. Nessa reflexão, nós possamos preparar o nosso coração para o Natal do Senhor, entrando nesse mistério de amor que é o tempo do Advento, que nos conduzirá a uma experiência de profunda salvação. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.